Ele passou a vida inteira pagando para nunca ter filhos. Construiu um império bilionário, comprou silêncio, destruiu laços, até descobrir, aos 72 anos e à beira da morte, que tinha uma única filha viva. Uma garota simples, esquecida no interior, que agora segurava o poder de decidir o destino de bilhões. Ele não a chamou por amor. Chamou porque sem ela, tudo desmoronaria. E o que essa filha fez? Não só destruiu seus inimigos, como mudou para sempre o legado dele. Se inscreva no canal e deixe o comentário me dizendo de qual cidade está assistindo. O silêncio na mansão de Arturo Montenegro não era um silêncio qualquer. Era um silêncio pesado, forrado de mármore e polido com milhões de dólares. Parecia que o próprio dinheiro, empilhado em fundos e ações, absorvia qualquer som que ousasse nascer ali dentro. Arturo, sentado na ponta de uma poltrona que custava mais do que a vida inteira de muita gente, sentia o peso desse silêncio na sola dos pés. Ele tinha 72 anos e, francamente, estava cansado. Não era cansaço de quem trabalhou na roça, era cansaço de quem viveu demais, cercado de gente que só queria uma coisa, a grana dele. Arturo Montenegro era o tipo de homem que construiu seu império tijolo por tijolo, mas nos últimos 20 anos ele só se preocupava em proteger o que tinha. Não tinha esposa, não tinha filhos, e os parentes distantes eram abutres que ele mantinha longe com cheques gordos, mas sem afeto. A única coisa que ele amava, de verdade, era a ordem. Tudo na vida dele tinha que estar no lugar certo. E era por isso que o Dr. Almeida estava ali. O Dr. Almeida era seu advogado há 30 anos. Um sujeito magro, com óculos de aro fino e a expressão permanente de quem acabara de calcular um imposto bilionário. Ele estava folheando um calhamaço de papéis timbrados, o testamento final de Arturo. Então, Almeida, a voz de Arturo era grave, desgastada pelo charuto e pelo tempo. Está tudo resolvido? Os fundos de caridade, as doações para o museu, o truste para evitar que o governo meta o bedelho? O Dr. Almeida tossiu, um som seco que quebrou o silêncio de mármore. Quase tudo, Sr. Montenegro. O documento está legalmente sólido, como o senhor exigiu. A fortuna, bem, a maior parte dela será direcionada para a Fundação Montenegro, garantindo seu legado. Ele fez uma pausa, empurrando os óculos. No entanto, há um pequeno detalhe. Um pequeno requisito que o senhor impôs e que, se não for cumprido, pode invalidar a cláusula principal de sucessão. Arturo franziu a testa. Ele odiava a palavra detalhe. Detalhes eram o que faziam os pobres perderem dinheiro. Que requisito, Almeida! Eu li e reli essa papelada. Não me venha com surpresas. É a cláusula 3.2. Lembre-se, senhor. Montenegro, o senhor insistiu que para a fundação ser ativada com plenos poderes e blindagem fiscal total, era necessário um herdeiro de sangue para supervisionar o processo inicial. Não como beneficiário direto do principal, mas como guardião da transição. Arturo balançou a mão impaciente. Sim, uma formalidade. Eu fiz isso para evitar que aquele meu sobrinho inútil, o Rodolfo, tentasse dar um golpe. Eu sei que não tenho filhos. Essa cláusula está aí justamente para provar que se não houver um herdeiro direto, a fundação assume. Qual é o problema? O Dr. Almeida fechou a pasta de couro preto com um clique seco. O problema, Sr. Montenegro, é que a cláusula 3.2 exige uma busca exaustiva por herdeiros de primeira linha antes que a fundação possa ser a única beneficiária. E essa busca, que o senhor ordenou que fosse feita em segredo nos últimos 6 meses, deu um resultado. Arturo sentiu um frio na espinha, um arrepio que o dinheiro não podia aquecer. Ele se ajeitou na poltrona. Resultado? Que tipo de resultado? Um primo de 3º grau em Portugal? Eu já cuidei disso.
O advogado respirou fundo, parecendo que ia dar a notícia mais difícil da sua carreira. E olha que ele já tinha lidado com divórcios de gente que valia metade de um país. Senhor Montenegro, a busca genética e documental, conduzida com a máxima discrição, identificou a existência de uma filha. O silêncio voltou, mas agora ele não era mais de mármore. Era um silêncio de vidro que acabara de ser estilhaçado. O quê? Arturo perguntou sem emoção, como se estivesse ouvindo sobre o tempo. Uma filha. O nome dela é Clara. Ela tem 24 anos. E de acordo com os exames de DNA que coordenamos através de amostras antigas do seu hospital, ela é inequivocamente sua filha biológica. Arturo Montenegro, o homem que mandava em metade da cidade, que comprava e vendia políticos, que movia milhões com um aceno, ficou paralisado. Sua mente, sempre afiada, parecia ter virado uma tela de televisão sem sinal. Filha? Ele nunca teve uma esposa duradoura. Ele teve relacionamentos, claro, mas sempre com contratos, sempre com a garantia de que não haveria laços. Ele sempre usou proteção, sempre foi cuidadoso. Isso é um erro, Almeida, um erro grotesco. Quem é a mãe? Ele exigiu saber, a voz começando a tremer. O advogado abriu uma subpasta, tirando uma fotografia colorida, um pouco desbotada. Não era uma foto de modelo ou socialite. Era a foto de uma mulher simples, sorrindo de forma aberta, despretensiosa. A mãe é Sofia Ribeiro. Ela está registrada como falecida há 3 anos, em um acidente de carro no interior de São Paulo. A criança Clara foi criada por uma tia materna. Arturo pegou a foto. Sofia Ribeiro. O nome não lhe dizia nada, mas o rosto começou a puxar uma memória enterrada sob décadas de negócios e excessos. Era verão. 25 anos atrás. Ele estava em uma viagem de negócios para fechar um acordo de terras no interior. Ele parou em um hotelzinho de beira de estrada, luxuoso o suficiente para ele, mas fora da rota usual. Ele estava sozinho e ela era a recepcionista, ou talvez a garçonete do restaurante do hotel. Uma moça nova, com olhos muito vivos. Ele se lembrava de ter ficado impressionado com a inocência dela, algo que não via há anos. Foi uma noite, uma única noite. Ele deu a ela uma quantia considerável de dinheiro na manhã seguinte, como era seu costume, e partiu, apagando o evento da memória como se fosse um e-mail indesejado. Sofia, ele murmurou o nome, sentindo o gosto metálico da lembrança. Eu mal a conheci. Foi uma falha. A falha deu origem a uma herdeira, Sr. Montenegro, corrigiu Almeida, com a frieza de um notário. E não é qualquer herdeira, é a única herdeira que se encaixa na cláusula 3.2. A lei é clara. Se existe um filho de sangue, ele tem prioridade absoluta sobre a supervisão da sua fundação e, consequentemente, sobre o controle do seu legado. Arturo jogou a foto na mesa de centro. O mármore parecia tremer. Você está me dizendo que toda a minha fortuna, toda a minha vida de trabalho, depende de uma criança que eu nem sabia que existia, gerada por uma mulher que eu paguei para esquecer? Exatamente. Se o senhor não reconhecer legalmente Clara Montenegro como sua filha e única herdeira de primeira linha, a cláusula de blindagem fiscal cai. Os abutres, digo, seus parentes distantes, poderão contestar o testamento e arrastar a fundação para anos de brigas judiciais, dilapidando o patrimônio. O doutor Almeida, vendo que o patrão estava à beira de um ataque, tentou suavizar a situação, mas, na verdade, só a piorou. Pense bem, Sr. Montenegro, é a solução perfeita. Ela não é uma estranha qualquer, ela é seu sangue. Ela precisa apenas assinar como guardiã legal. Não precisa nem entender de negócios. Ela cumpre o requisito e o senhor protege o seu império. Arturo se levantou, caminhando até a janela que dava para o jardim, um pedaço de grama tão perfeitamente aparado que parecia falso.
Ele estava vendo 25 anos de controle absoluto escorrendo pelos dedos. E onde está essa Clara? Vive no interior, Sr. Montenegro, na mesma cidade onde a mãe dela morava. Ela trabalha. Parece ser uma vida simples, muito simples. Não temos certeza se ela sabe quem é o pai. A mãe nunca a registrou com o seu nome. Simples, repetiu Arturo com desdém. A palavra simples era um insulto no seu mundo. Ele tinha que agir rápido. Seu médico havia lhe dado no máximo 6 meses, talvez um pouco mais, se ele levasse a sério a dieta. Ele precisava resolver isso, garantir que seu nome e seu dinheiro ficassem intactos. Mas a ideia de ter que encarar uma filha, uma desconhecida, era mais assustadora do que a morte. Prepare a papelada, Almeida. Vamos fazer o reconhecimento legal. Mas eu quero tudo em segredo. Eu não quero a imprensa farejando isso. E eu quero conhecê-la. Preciso saber que tipo de pessoa é essa que vai ser a chave mestra do meu cofre. O advogado assentiu, aliviado por ter evitado um desastre legal, mesmo que tivesse causado um desastre emocional. Vou providenciar a viagem. Sugiro que o senhor vá até ela. Uma visita formal à mansão pode ser intimidadora demais, considerando o histórico de vida dela. Arturo bufou. Intimidadora. Ele era Arturo Montenegro. As pessoas deviam se ajoelhar diante dele e não se sentirem intimidadas. Mas ele sabia que Almeida tinha razão. Ele não podia assustar a garota que segurava o futuro da sua fortuna nas mãos. Certo, prepare o jatinho e providencie um dossiê completo sobre essa Clara. Eu quero saber o que ela come, o que ela pensa e se ela tem algum vício caro. Eu não vou deixar meu legado nas mãos de uma aventureira. Enquanto isso, a centenas de quilômetros de distância daquele silêncio de mármore, Clara Ribeiro estava limpando o balcão da lanchonete onde trabalhava. O sol forte da tarde de Pirajuba entrava pela janela, iluminando o pó que teimava em se acumular. Pirajuba não era um lugar de fortunas, era um lugar de gente que suava para pagar as contas. Clara era uma dessas pessoas. Ela tinha os olhos grandes e castanhos, herdados da mãe, Sofia. Ela era bonita de um jeito que a fazia parecer deslocada ali, mas seu jeito era de quem não se importava com a aparência, e sim com o trabalho duro. Clara era prática. Aos 24 anos, ela havia herdado de Sofia não dinheiro, mas dívidas e a responsabilidade de cuidar da tia Lúcia, que não andava bem de saúde. Ela trabalhava de manhã na lanchonete e à tarde em uma pequena loja de artesanato. Ela nunca soube quem era o pai. Sofia sempre foi vaga. Dizia que ele era um homem de passagem, um empresário que ela conheceu por um dia e que nunca mais apareceu. Não havia ressentimento em Clara, apenas curiosidade ocasional, rapidamente sufocada pela realidade do dia a dia. Pai era uma palavra que não tinha peso para ela. Naquele dia, porém, o universo parecia conspirar. Ela estava terminando o turno quando um carro preto, longo e brilhante como um caixão de luxo, parou na frente da lanchonete. Naquela cidade, um carro daquele porte só podia significar duas coisas: um político corrupto ou alguém perdido. Saiu do carro um homem. Não era o motorista. Era um sujeito alto, de terno cinza impecável, que parecia suar apenas por estar fora de um ar-condicionado de 20 graus. Ele entrou na lanchonete, olhando em volta com uma expressão de quem cheira algo desagradável. Era o Dr. Almeida. Ele estava ali para cumprir a ordem de Arturo Montenegro, encontrar Clara. Clara, acostumada a lidar com clientes estranhos, sorriu. Boa tarde, senhor. Posso ajudar? O café já fechou, mas ainda temos suco de laranja natural. O doutor Almeida se aproximou do balcão, ignorando o suco. Ele olhou para ela, avaliando-a. Não havia joias. A roupa era simples, mas limpa. Ela tinha a postura firme, sem a submissão que ele esperava de alguém pobre. Você é Clara Ribeiro? Ele perguntou, a voz formal, quase robótica. Sou eu mesma, ela respondeu, limpando as mãos no avental. Meu nome é Almeida.
Eu sou advogado e estou aqui a mando de um cliente. Isto pode parecer estranho, mas eu preciso que você me acompanhe. É sobre sua mãe, Sofia Ribeiro. O sorriso de Clara desapareceu. A menção de Sofia sempre a deixava alerta. Minha mãe morreu há 3 anos. Do que se trata? Almeida colocou a pasta preta sobre o balcão, um objeto estranho e ameaçador naquele ambiente simples. Trata-se de uma questão de herança, uma herança que pode mudar a sua vida, senhorita Ribeiro. Uma herança que envolve o homem que é seu pai. Clara sentiu o chão sumir. Pai? Depois de tantos anos? E herança? Ela olhou para o carro preto lá fora, depois para o terno caro do advogado. Parecia um conto de fadas mal escrito, ou, mais provavelmente, um golpe. Eu não sei do que o senhor está falando. Meu pai nunca se importou. Se ele apareceu agora, é tarde demais. O advogado suspirou. Ele estava acostumado com a ganância, mas não com a resistência. Clara, eu entendo sua desconfiança, mas eu estou falando de uma das maiores fortunas do país. Seu pai é Arturo Montenegro, e ele precisa de você. Aquele nome não significava nada para Clara, mas a palavra fortuna fez seu coração acelerar de um jeito estranho. Não por ganância, mas por medo. Ela odiava a confusão. Me desculpe, doutor Almeida. Eu tenho que ir para o meu segundo emprego. Se o senhor tem algo importante, me procure amanhã. Ela tentou dar meia volta, mas o advogado foi mais rápido, segurando levemente seu braço. Preste atenção, Clara. Seu pai está morrendo. E se você não o ajudar, a vida que você conhece agora pode ser engolida por uma riqueza que você nunca imaginou. Você é a única que pode salvar o legado dele. O olhar dela se fixou no dele. Ela não entendia nada de legado, mas a ideia de um homem morrendo, um homem que era seu pai, a atingiu. Talvez fosse a chance de entender quem ela era. Talvez fosse a chance de ajudar tia Lúcia. Me diga o que eu tenho que fazer, Clara sussurrou, sentindo que a tranquilidade de Pirajuba estava prestes a virar poeira. O jogo tinha começado e ela nem sabia as regras. O doutor Almeida sorriu, um sorriso pequeno e profissional. Você vai comigo, agora. Seu pai está esperando para te conhecer e para te tornar a herdeira do Império Montenegro. Minha gente, a vida de Clara Ribeiro, que até então era feita de horários apertados e cheiro de fritura da lanchonete, virou de cabeça para baixo em menos de 5 minutos. O doutor Almeida, aquele sujeito de terno que parecia ter sido engomado a ferro e fogo, não deu tempo para ela respirar. Ele a levou até em casa, uma casinha simples, mas cheia de vasos de manjericão e alecrim na varanda. Tia Lúcia, uma senhora doce, mas com um olhar desconfiado, estava sentada na cadeira de balanço, costurando. Tia Lúcia, eu preciso ir, disse Clara, a voz apressada, tentando manter a calma. Este senhor, ele é advogado e disse que tem algo sobre a mamãe, algo que eu preciso resolver agora. Tia Lúcia largou a costura, os olhos franzidos. Ela conhecia a história de Sofia. Sabia que a mãe de Clara havia morrido sem nunca revelar o nome do pai, mas sempre deixou no ar que ele era um sujeito importante, que não cabia na realidade delas. Ir aonde, menina, com esse homem que parece ter saído de um filme de televisão? Perguntou a tia, apontando para Almeida, que parecia incomodado com a simplicidade da sala. Almeida, vendo que a conversa ia se arrastar, interveio com sua voz de autoridade. Dona Lúcia, eu garanto que Clara voltará bem. É uma questão legal urgente envolvendo o testamento de um parente muito próximo. A senhorita Clara é a única que pode resolver isso. É uma oportunidade que, francamente, pode mudar a vida de vocês duas. Mudar a vida. Essa frase pegou tia Lúcia no ponto fraco. Ela precisava de remédios caros e o dinheiro que Clara ganhava mal dava para as despesas. Clara abraçou a tia, sentindo o cheiro de lavanda. Eu prometo que ligo assim que chegar. Não se preocupe, eu sou esperta. Não vou assinar nada que eu não entenda. E assim, em menos de 1 hora, Clara estava sentada no banco de couro do carro preto. O mesmo carro que parecia um caixão de luxo.
deixando para trás a poeira e o calor de Pirajuba. O contraste era brutal. Ela, de uniforme de lanchonete, e o Dr. Almeida, falando em códigos sobre fundos de investimento e cláusulas de sucessão. Doutor, ela interrompeu, olhando a paisagem sumir na velocidade. Se ele é meu pai, por que só apareceu agora? E por que ele precisa tanto de mim? Almeida, que estava revisando uns papéis no banco de trás, a olhou pelo retrovisor. Ele tinha ordens estritas de não revelar a fragilidade da situação de Arturo. Seu pai, Sr. Montenegro, é um homem reservado. Ele só descobriu sobre a sua existência recentemente, durante uma auditoria de seu patrimônio. Ele está doente, Clara. Precisa organizar as coisas. E você, como filha única de sangue, é fundamental para que o desejo dele seja cumprido. Desejo ou obrigação legal? Ela retrucou, mostrando que, apesar da simplicidade, não era boba. O advogado pigarreou. Ambos. Pense nisso como uma grande responsabilidade. Você não vai herdar a fortuna imediatamente, mas terá o poder de guardiã. O Sr. Montenegro quer proteger o legado dele, e você é o escudo legal. Clara absorvia as palavras, mas sua mente estava em turbilhão. Ela estava sendo levada para um mundo que só existia em novelas. O carro parou em um aeroporto privado, e ali estava ele, o jatinho. Arturo Montenegro era o tipo de homem que não voava, ele se transportava. A aeronave era forrada de um couro que cheirava a dinheiro novo e poder. A poltrona era macia demais, a luz indireta, e a aeromoça parecia mais uma assistente executiva. Clara sentiu-se um peixe fora d'água. Ela tocou o assento, hesitante. Nunca voei antes, ela confessou com a honestidade que desarmava. O Dr. Almeida apenas assentiu, sem se importar. Ele estava ocupado ligando para a mansão, avisando que a carga preciosa estava a caminho. Enquanto Clara voava, sem saber se vomitava de nervosismo ou de altitude, Arturo Montenegro estava na sua mansão, revirando o dossiê que o Dr. Almeida havia preparado. O dossiê era frio, técnico. Descrevia Clara Ribeiro como funcionária da lanchonete, sabor da vovó, renda anual baixa, sem registros criminais, sem histórico de vícios, cuidadora da tia materna, educação limitada ao ensino médio, não demonstra ambição material em seus registros sociais. Arturo odiou o dossiê. Ele odiou a palavra simples. Ele esperava encontrar uma ninfomaníaca endividada ou uma alpinista social. Isso ele saberia como negociar. Mas uma garota honesta que trabalhava em uma lanchonete, isso era um problema de cálculo. Uma operária, ele resmungou para si mesmo, amassando a folha que descrevia o segundo emprego dela, vendendo artesanato. Ele não conseguia entender a lógica daquela vida. Por que alguém com o sangue dele aceitaria uma vida de miséria? Ele tinha que ter certeza de que ela não era uma idealista estúpida. Idealistas eram perigosos. Eles davam dinheiro para os pobres em vez de investi-lo. Ele precisava de uma garota que fosse, no mínimo, manipulável. Se ela fosse ingênua demais, os outros advogados e os abutres da família iriam devorá-la. E se ela fosse devorada, o testamento dele virava piada. Arturo se vestiu com o máximo de formalidade possível. Não era uma reunião de família. Era uma negociação de bilhões. Ele precisava impor respeito e autoridade desde o primeiro segundo. A viagem terminou no final da tarde, e o pouso na capital foi suave, quase imperceptível. Mas a chegada à mansão Montenegro foi um choque sensorial para Clara. Não era uma casa, era um palácio. Os portões de ferro forjado eram mais altos que as árvores de Pirajuba. O jardim era imenso, com fontes que pareciam esculturas de água. E o silêncio. Ah, o silêncio. Não era o silêncio da lanchonete vazia. Era um silêncio de que o dinheiro compra e exige. O carro parou na frente de uma porta gigantesca e Clara saiu, sentindo-se pequena, suja e inadequada. Ela estava vestida com o que tinha, e aquilo não era nada perto do esplendor frio que a cercava.
O doutor Almeida a conduziu pelos salões. Mármore por toda parte, quadros que pareciam valer a cidade inteira e lustres que pareciam estrelas caídas do céu. Mantenha a compostura, Clara, sussurrou Almeida, enquanto subiam uma escadaria que parecia levar ao céu. Seu pai valoriza a discrição. Eles chegaram a uma sala que era, de longe, o cômodo mais pesado da mansão, o escritório de Arturo Montenegro. A sala cheirava a charuto caro e madeira antiga. Arturo estava sentado atrás de uma mesa que parecia uma pista de pouso de tão grande. Ele não se levantou. Ele olhou para Clara por cima dos óculos de leitura e esse olhar foi como um raio-x, atravessando sua alma e avaliando seu valor de mercado. Aquele era o homem que era seu pai. Ele era velho, sim, com a pele enrugada e os cabelos brancos, mas seus olhos, de um azul gélido, ainda tinham o fogo da ambição e do poder. Ele parecia um rei cansado em seu trono. Clara, apesar do medo, endireitou a postura. Ela não era uma empregada ali. Ela era a razão pela qual ele estava vivo o suficiente para aquela reunião. "Boa noite, Sr. Montenegro", disse Clara, com a voz firme, surpreendendo até o Dr. Almeida. Arturo acenou com a cabeça. "Clara Ribeiro, sente-se." Ele apontou para uma cadeira que parecia propositalmente pequena e desconfortável. Clara se sentou. "Almeida, nos deixe a sós." O advogado, aliviado por não ter que testemunhar o que vinha a seguir, saiu rapidamente, fechando a porta com um clique que ecoou na sala silenciosa. Arturo pegou o dossiê de Clara e o jogou sobre a mesa, fazendo um barulho seco. "Eu li sobre você", ele começou, a voz grave e sem afeto. "Lanchonete, artesanato, uma vida modesta." Clara não recuou. "É a vida que eu tinha, é a vida que a minha mãe me deu." "Sua mãe?" Ele repetiu o nome como se estivesse provando um alimento estragado. "Sofia Ribeiro, uma noite de verão, há 25 anos, uma falha de planejamento, eu diria." A frieza dele era um tapa na cara. Clara sentiu a raiva subir, mas ela a engoliu. Ela precisava entender o jogo antes de jogar. "Eu não estou aqui para discutir o seu planejamento, Sr. Montenegro. Estou aqui porque o seu advogado disse que o senhor está morrendo e que eu sou a chave para alguma coisa muito importante." Arturo sorriu, um sorriso fino e predador. "Direta. Eu gosto disso. Sim, você é a chave mestra. Sem você, minha fundação, meu legado, se desfaz em brigas judiciais. Você é a prova de sangue que eu preciso para blindar meu império. Você é, literalmente, a minha apólice de seguro." Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. "Vamos ser claros, Clara. Eu não te chamei aqui por afeto. Eu mal me lembro da sua mãe. Eu não sou seu pai no sentido de família. Eu sou seu pai no sentido de genética e obrigação legal. Você entende a diferença?" "Entendo perfeitamente", respondeu Clara, sentindo que o ar estava rarefeito. "O senhor está me comprando." Arturo riu, um som rouco e seco. "Não estou te comprando. Estou te recompensando pela sua utilidade. Você terá um papel puramente administrativo no começo. Assinar papéis, ser a figura de proa. Em troca, você receberá uma quantia substancial, o suficiente para nunca mais fritar pastel na vida, o suficiente para cuidar da sua tia e de mais 10 gerações. Ele não mencionou valores, mas Clara sabia que era muito. Ela olhou para as próprias mãos, ainda sentindo o cheiro fraco de sabão de coco. "E se eu disser não?" ela perguntou, desafiando-o. O sorriso de Arturo sumiu. O ar na sala ficou gelado. "Você não pode dizer não. Não se você for a pessoa honesta que o meu dossiê diz que você é. Se você disser não, o dinheiro vai para o governo ou para parentes que não merecem. A fundação, que faria coisas importantes, será destruída. Você tem uma responsabilidade, quer queira ou não, com esse patrimônio. É o seu sangue que está nisso." Clara percebeu a armadilha. Ele estava usando a moralidade dela contra ela.
Ele não podia obrigá-la legalmente a aceitar a supervisão, mas ele podia fazê-la sentir-se culpada por destruir um legado que, teoricamente, era dela. Eu não me importo com o seu legado, Sr. Montenegro, disse Clara, olhando-o nos olhos, sem piscar. Mas eu me importo com a verdade. Por que o senhor nunca procurou saber se eu existia? Minha mãe estava sozinha. Ela morreu sem saber quem o senhor era de verdade. A pergunta atingiu Arturo onde ele era mais vulnerável, o orgulho. Eu não faço filhos para criar, Clara. Eu pago para evitar problemas. Sua mãe escolheu não me procurar. Ela aceitou o dinheiro e sumiu. Ela fez a escolha dela. E o senhor não se importou, nem um telefonema, nem uma carta. Clara continuou, a voz baixa, mas carregada de dor. Não se preocupe, eu não estou pedindo afeto. Eu só quero saber, o que o senhor espera de mim, além de assinar um papel? Arturo pensou. Ele precisava de mais do que uma assinatura. Ele precisava de uma sucessora, mesmo que temporária, que não fosse um desastre público. Eu espero que você aprenda. Você terá que morar aqui. Terá que aprender a se portar, a falar, a entender de finanças. Você não pode ser a garota da lanchonete quando estiver representando o nome Montenegro. Clara se levantou, batendo as mãos nas coxas. O gesto era espontâneo, de quem está acostumada a trabalhar. O senhor está me pedindo para mudar quem eu sou. Estou pedindo para você se adequar ao seu novo papel. É um papel de poder e responsabilidade. Você tem 24 anos. É jovem o suficiente para ser moldada. Eu vou te ensinar a ser uma Montenegro. Clara olhou ao redor do escritório para o luxo opressor. Ela pensou em tia Lúcia, na saúde dela. Pensou na dívida que a mãe havia deixado. Eu aceito, ela disse, surpreendendo Arturo. Eu aceito ser a sua guardiã, mas com uma condição. Arturo Montenegro nunca recebia condições. Ele franziu a testa. Condição? Você não está em posição de impor condições. Estou sim. Eu sou a chave, lembra? A minha condição é, o senhor vai me contar toda a história da minha mãe. O que aconteceu naquela noite, o que ela disse, o que ela sentiu. Eu não quero o seu dinheiro agora. Eu quero a verdade sobre Sofia Ribeiro. Arturo a encarou chocado. Ele esperava um pedido por um carro, uma joia ou um apartamento. Mas ela queria uma história, uma memória que ele mal tinha. Por que isso é importante? Ele perguntou impaciente. Porque é a única parte que me liga ao Senhor que não tem preço. Se eu vou ser sua filha, eu preciso saber quem eu sou. E isso começa com a minha mãe. Se o senhor me enganar, eu assino a papelada e no dia seguinte eu renuncio à supervisão. O senhor perde a blindagem. É pegar ou largar. Arturo Montenegro, o tubarão dos negócios, percebeu que a garota da lanchonete tinha mais fibra do que ele imaginava. Ela estava negociando com a única moeda que ele não podia comprar, a integridade. Feito, ele disse apertando os dentes. O Dr. Almeida providenciará a sua mudança. Você começará amanhã. E eu começarei a te ensinar sobre o mundo de verdade. O mundo onde você não precisa trabalhar para viver. Clara apenas assentiu. A guerra estava declarada. Ela havia trocado a paz de Pirajuba pelo peso de um império. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir no quarto de hóspedes da mansão, que era maior do que a casa de tia Lúcia. A cama era macia demais, o silêncio sufocante. Ela ligou para a tia. Eu estou bem, tia Lúcia. É tudo muito grande. Eu conversei com ele. Eu sou a filha dele. E o que ele quer, minha filha? Ele vai te dar a vida que Sofia merecia? Perguntou a tia, a voz preocupada. Ele quer que eu seja a guardiã do dinheiro dele. Ele está me ensinando a ser outra pessoa. Tenha cuidado, Clara. Homens como ele não dão nada de graça. O preço do luxo costuma ser a alma da gente. Clara desligou o telefone, olhando para o reflexo no espelho do quarto. Ela não era mais a garota de Pirajuba. Ela estava prestes a entrar em um treinamento intensivo para se tornar a herdeira de um homem que a desprezava,
mas que dependia dela para sobreviver. No dia seguinte, o Dr. Almeida chegou com a primeira lição. Clara, disse ele, com uma pilha de livros sobre a mesa. Vamos começar com o básico. Finanças corporativas, história da família Montenegro e, o mais importante, etiqueta. Seu pai quer que você esteja apta a comparecer a um evento de gala em 2 semanas. Ele fará o reconhecimento oficial lá. 2 semanas? Eu mal sei amarrar um lenço que não seja de mesa, ela brincou, mas o advogado não riu. Não há tempo para piadas. O Sr. Montenegro está com pressa. A saúde dele está se deteriorando mais rápido do que esperávamos. Além disso, a imprensa já começou a farejar algo. Precisamos que você esteja pronta antes que os abutres cheguem à mansão. E assim começou a rotina infernal de Clara. Ela era acordada antes do sol nascer por uma governanta austera, que a ensinava a andar, a sentar, a segurar um talher. Ela passava a manhã com o Dr. Almeida, estudando balanços e entendendo a diferença entre ações preferenciais e ordinárias, palavras que até então eram puro grego. À tarde, vinha a aula de história, onde ela aprendia sobre o Império de Arturo. Como ele começou com nada e construiu tudo com ferro e fogo. Ele era um gênio, um tirano, um construtor de mundos. E todas as noites vinha o encontro com Arturo. Esses encontros não eram de pai e filha, eram interrogatórios. Ele atestava sobre o que ela havia aprendido, ridicularizando sua falta de conhecimento, mas sempre reconhecendo sua inteligência rápida. Você aprende rápido, operária. Ele disse uma noite, depois que ela explicou a estrutura de um fundo de pensão. Mas você precisa de mais. Você tem o cérebro, mas não tem a malícia. Na primeira reunião de diretoria, eles vão te engolir viva. Eu não quero ser maliciosa, Clara respondeu cansada. Então você será pobre. A malícia é a armadura do rico. Sem ela, você é apenas um alvo fácil, retrucou Arturo, sem paciência. Mas Clara continuava firme em sua condição. E a história da minha mãe, Sr. Montenegro? O senhor me prometeu. Arturo suspirava, mas cumpria a promessa, a contragosto. Ele falava de Sofia em flashes curtos e dolorosos. Ela tinha um sorriso bobo. E não ligava para o dinheiro que eu dei. Isso me intrigou. Ela era ingênua, mas não burra. Ela sabia o que estava fazendo, mas não pediu nada. Isso me fez respeitá-la por um dia. Clara guardava cada detalhe. O sorriso bobo, a inocência. Ela tentava juntar os pedaços da mãe que ela conheceu com a mulher que Arturo descrevia. O tempo voava. As 2 semanas se esgotaram. Clara estava transformada por fora. Ela vestia roupas caras que caíam perfeitamente. Seu cabelo estava arrumado e ela podia falar sobre o mercado de ações sem gaguejar. Mas por dentro ela estava tensa, dividida entre o desprezo pelo pai e a necessidade de ajudá-lo. O dia do anúncio oficial chegou. Arturo Montenegro organizou um jantar de gala na mansão, ostensivamente para celebrar o aniversário de sua fundação, mas, na verdade, para apresentar Clara à sociedade e, mais importante, aos seus advogados e parentes distantes, que estavam prontos para atacar o testamento. Clara desceu as escadas da mansão, vestida em um longo vestido de seda preta que Arturo havia escolhido. Ela parecia uma princesa, mas sentia-se uma espiã. Arturo a esperava no pé da escada. Ele estava pálido, a doença o corroendo, mas ele se mantinha em pé pela pura força da vontade. Você está aceitável, ele murmurou, o maior elogio que ela já havia recebido dele. Lembre-se, não sorria demais, não beba, e não diga nada que não seja sim ou não quando eu não estiver olhando. Eu sei o meu papel, Sr. Montenegro, respondeu Clara, com a formalidade que ele havia lhe ensinado. A sala de jantar estava lotada de gente rica e perigosa. O ar cheirava a perfume importado e intriga. Eram os abutres, os parentes distantes, as socialites curiosas. Arturo fez seu discurso, rouco e potente.
Ele falou sobre o futuro da Fundação Montenegro e finalmente chegou ao ponto crucial. E para garantir que meu legado seja preservado e para dar continuidade ao meu nome, eu tenho a honra de apresentar a vocês a guardiã do meu patrimônio, minha única filha e sucessora legal de primeira linha, Clara Montenegro. Houve um murmúrio na sala. Os parentes se entreolharam chocados. Uma filha, onde ele a escondeu? Clara foi apresentada e ela sorriu, um sorriso pequeno e controlado. Ela sentiu o peso de todos os olhares sobre ela, o julgamento silencioso. Mas, enquanto ela apertava mãos e recebia cumprimentos falsos, ela viu um rosto que a fez congelar. Era um homem jovem, alto, com a mesma expressão de arrogância fria de Arturo, mas com 20 e poucos anos a menos. Ele estava parado no canto, observando-a com desdém e fúria mal contida. Era Rodolfo, o sobrinho que Arturo tanto detestava e que via seu direito à herança escorrer pelos dedos por causa da nova herdeira. Ele era o abutre principal. Rodolfo se aproximou, com um copo de uísque na mão. Então, você é a filha secreta, ele disse, a voz cheia de escárnio. Uma surpresa e tanto. De qual buraco o velho te tirou? Parecia que ele estava desesperado. Clara olhou para Rodolfo, sentindo a malícia que Arturo havia lhe avisado. Ela respirou fundo, lembrando-se das lições. Boa noite, ela respondeu com a voz baixa, mas firme. Eu sou Clara Montenegro, e o buraco de onde eu vim é o mesmo que o senhor vai ter que evitar para não ir parar na rua. O testamento do meu pai é bem claro. Rodolfo cambaleou, chocado com a réplica. A garota da lanchonete tinha dentes afiados. Arturo, que observava a cena de longe, deu um pequeno sorriso de satisfação. A operária estava aprendendo a lutar. Mas a luta estava apenas começando. E Rodolfo não era o único inimigo que ela teria que enfrentar. Aquele jantar era só a primeira batalha. E a guerra, ele sabia, era contra o tempo. Ele tinha que garantir que Clara estivesse pronta antes que ele desse o último suspiro. O sorriso de satisfação de Arturo durou pouco. Ele sabia que a declaração pública era apenas o começo. Ele tinha jogado a isca. Agora era hora de ver quais abutres iriam morder mais forte. E o primeiro a morder, claro, foi Rodolfo. Minha gente, Rodolfo não era burro. Ele era ganancioso e preguiçoso, mas sabia que não podia atacar Arturo diretamente. O velho Montenegro era uma cobra venenosa, mesmo morrendo. O alvo fácil era Clara. Na manhã seguinte ao jantar, Clara estava tomando café na imensa sala de desjejum. Ela ainda se sentia estranha, rodeada por talheres de prata e por uma empregada que parecia ter medo de respirar perto dela. O doutor Almeida entrou na sala com a expressão ainda mais tensa que o normal. Ele carregava um tablet. Problemas, Clara, ele disse sem rodeios. Rodolfo vazou para um colunista social a história sobre a lanchonete. Clara parou de mastigar o pão. E o que ele disse? Ele não disse nada, ele sugeriu. O título é A Herdeira do Pastel. Montenegro tira a sucessora da miséria para fugir do fisco. O artigo insinua que você é uma fachada, uma atriz contratada para cumprir a cláusula e que não tem capacidade intelectual nenhuma para gerir a fundação. Clara sentiu o rosto esquentar. A malícia de Rodolfo era exatamente o que Arturo havia previsto. E o que eu faço? Ela perguntou, olhando para Almeida. Seu pai disse para ignorar. Mas eu sugiro que o senhor Montenegro faça uma declaração oficial de sua confiança em você. Não, disse Clara, surpreendendo o advogado. Se ele fizer isso, parece que estou pedindo ajuda. Eu não vou deixar Rodolfo me fazer parecer uma vítima. Eu vou responder com o que eu tenho. Almeida franziu a testa. E o que você tem, Clara? Dinheiro e poder você só terá depois que o testamento for lido. Eu tenho a verdade e o trabalho. O senhor me disse que a Fundação Montenegro tem projetos de educação no interior, certo? Sim, mas são projetos pequenos, de fachada para abatimento de imposto. Não importa. Prepare uma visita.
Eu quero ir a uma dessas escolas. Quero ser fotografada lá. Eu vou mostrar que entendo a realidade de onde eu vim e que não sou uma boneca de luxo. O Dr. Almeida ficou em silêncio por um momento. A garota tinha instinto. Seu pai vai odiar a ideia de se associar a uma escola pública, ele alertou. Ele está doente, ele precisa de mim mais do que eu preciso da aprovação dele. Se ele quer que eu seja a guardiã, ele tem que aceitar que eu tenho o meu próprio estilo de luta. Se Rodolfo quer me chamar de herdeira do pastel, eu vou mostrar que sei o valor de cada centavo que entra e sai dessa fundação. Quando Almeida levou a proposta a Arturo, o velho Montenegro tossiu, mas não negou. Ela tem coragem, ele admitiu com relutância. Coragem e teimosia. Se ela quer sujar as mãos com a ralé, que suje. Mas diga a ela que isso não a exime da aula de finanças de hoje. A briga dela com o sobrinho é pessoal. A minha briga é com o tempo. O tempo de fato era o inimigo silencioso que corroía Arturo. As aulas de Clara se tornaram mais intensas. Ela não estava apenas lendo livros. Ela estava lendo relatórios financeiros de verdade. Arturo a forçou a participar de reuniões por teleconferência com diretores de empresas do grupo. Clara, sentada na ponta da mesa, ouvindo homens de terno e gravata falando em jargões complicados, sentia o cérebro fritar. Mas ela se obrigava a entender. Ela lembrava do cheiro da fritura da lanchonete e pensava, eu não vou voltar para lá por burrice. Em uma dessas reuniões, discutia-se a aquisição de uma pequena fábrica de embalagens no sul. Os diretores estavam eufóricos com a margem de lucro projetada. Excelente negócio, Sr. Montenegro, disse um dos diretores. A fábrica é antiga, mas a mão de obra é barata e não há sindicato forte na região. Lucro limpo. Arturo acenou com a cabeça, esperando a aprovação de Clara. Ele queria testá-la. Clara, que havia passado a noite estudando os números, interveio pela primeira vez na frente de todos. Com licença, ela disse, a voz um pouco trêmula, mas firme. Eu li o relatório de impacto social. Se a fábrica for adquirida e modernizada, como planejado, 100 famílias serão deslocadas e a água da região será contaminada pelo descarte químico. O lucro de 15% em 5 anos compensa o custo de imagem da Fundação Montenegro por destruir uma comunidade? Silêncio total na sala de conferências. Os diretores se entreolharam, chocados com a audácia da novata. Arturo Montenegro, porém, sorriu, um sorriso quase imperceptível. A senhorita Montenegro tem um ponto, ele disse, sua voz ganhando força. O custo de imagem é um ativo. Se a fundação for vista como predatória, a blindagem legal pode ser questionada. Sugiro que revejam o projeto, ou comprem a fábrica, mas invistam em tecnologia limpa e realocação digna dos funcionários. O custo deve sair do lucro projetado. O diretor engoliu em seco. Sim, Sr. Montenegro, faremos isso imediatamente. Clara havia vencido sua primeira batalha corporativa. Ela não só mostrou que entendia os números, mas que trazia uma perspectiva que o mundo de Arturo havia esquecido. A humanidade. Arturo esperou que todos saíssem antes de se dirigir a ela. Você quase estragou o negócio. Ele grunhiu, mas havia um brilho de orgulho em seus olhos gélidos. Mas você viu o ângulo que eles não viram. O lucro a longo prazo depende da percepção pública. Bom trabalho. Obrigada, disse Clara. Agora, a minha parte da barganha. A história da minha mãe. Arturo relaxou na cadeira, visivelmente mais cansado do que na noite anterior. A doença estava cobrando o preço de cada esforço. Sofia, ele começou, passando a mão pelos cabelos brancos. Eu te disse que ela aceitou o dinheiro e sumiu. Isso é a verdade, mas há um detalhe que eu omiti. Clara se inclinou, atenta. 1 ano depois daquela noite eu recebi uma carta, sem endereço de retorno. Era dela. Ela não pedia dinheiro. Ela dizia que estava grávida, mas que não queria nada de mim. Apenas queria que eu soubesse que ela estava bem e que a criança seria amada. Clara sentiu um nó na garganta. Sua mãe tinha sido corajosa.
E o que o senhor fez? Eu rasguei a carta. Eu não queria complicações. Eu estava no meio da maior negociação da minha vida, comprando a rede de telecomunicações. Filhos eram um passivo, não um ativo. Ele falou isso com a mesma frieza que falaria sobre o preço da soja. Clara se levantou, andando até a janela. Ela não sumiu. Ela tentou te avisar. Ela te deu uma chance de ser pai e o senhor a jogou no lixo. Eu estava protegendo minha ordem, Clara. Eu construí isso sozinho. Eu não podia ter um bebê vindo de lugar nenhum, desestabilizando tudo. Arturo elevou a voz e logo tossiu violentamente, segurando o peito. Clara correu até ele, assustada. Ele estava pálido. "Chame o médico!" ela gritou. Arturo balançou a cabeça, recusando. "Não, é só cansaço. Sente-se. Eu ainda não terminei a história." Ele se acalmou, respirando fundo. "A verdade, Clara, é que eu não acreditei na carta. Eu achei que era uma armadilha. Eu mandei um dos meus seguranças ir até o hotel onde a conheci para ver se ela estava por perto. O segurança voltou dizendo que ela tinha se mudado para Pirajuba e que estava vivendo com a irmã, sua tia Lúcia. Ele confirmou que ela estava grávida. E o senhor não fez nada. Eu fiz um depósito anônimo em uma conta dela, uma quantia significativa. E depois, eu ordenei que o assunto fosse encerrado. Eu paguei pelo meu erro, mas não o assumi. Essa é a diferença, Clara. Eu pago para me livrar da culpa, não para aceitar a responsabilidade." Clara olhou para ele, vendo a vulnerabilidade por trás da máscara de poder. "Então, minha mãe não era uma aventureira. Ela só queria que o senhor soubesse. Ela te protegeu do escândalo e o senhor a abandonou. Talvez, admitiu Arturo, a palavra custando-lhe um esforço monumental. Mas se ela não tivesse me abandonado, você não estaria aqui agora, salvando o meu legado. A troca era sempre assim, um pouco de verdade, em troca de um dia de aprendizado brutal. Clara estava aprendendo sobre o império, mas, mais importante, estava aprendendo sobre a solidão e a crueldade que sustentavam aquele dinheiro. Muito sim. Enquanto Clara se adaptava ao universo das finanças, o mundo de Pirajuba a puxava de volta. Uma semana depois de sua primeira vitória corporativa, Clara recebeu uma ligação urgente de tia Lúcia. A saúde da velha senhora havia piorado drasticamente. Ela precisava de uma cirurgia urgente e cara que só podia ser realizada em um hospital de ponta na capital. Clara sentiu o pânico congelar seu sangue. Ela tinha muito dinheiro à sua disposição, mas não era dela. Ela era apenas a guardiã. Ela correu até o escritório de Almeida. Eu preciso de acesso a fundos. Tia Lúcia está muito mal. Eu preciso trazê-la para cá e pagar a cirurgia. Almeida, sempre pragmático, balançou a cabeça. Clara, você não tem autoridade legal para movimentar o capital pessoal do Sr. Montenegro. Você só pode gerir a fundação. Usar o dinheiro dele para fins pessoais agora pode ser visto como desvio, e Rodolfo vai usar isso para invalidar seu papel de guardiã. Ah, mas eu sou a filha dele e ela é minha família. Legalmente, você ainda não é beneficiária. Você só terá acesso a uma quantia pessoal depois que o testamento for lido, e isso só acontecerá após a morte dele. O desespero de Clara era palpável. Ela havia trocado tudo por aquele poder, e agora, quando mais precisava dele, ele era inútil. Então, o que eu faço? Deixo minha tia morrer enquanto durmo em lençóis de seda? Clara teve uma ideia. Ela se lembrou dos projetos de educação da Fundação Montenegro. O senhor disse que a fundação tem uma cláusula de responsabilidade social, certo? E que podemos direcionar fundos para causas urgentes? Sim, mas isso geralmente é para grandes projetos de longo prazo. Não hoje. Eu quero que a Fundação Montenegro abra um fundo de emergência para apoio à família de colaboradores essenciais da fundação. Eu sou uma colaboradora essencial agora, e minha tia é minha dependente. Almeida arregalou os olhos. Era uma manobra arriscada, mas brilhante, pois usava a própria estrutura legal de Arturo para um fim pessoal,
sem desviar o dinheiro diretamente. Seu pai nunca aprovaria, ele vai aprovar. Ou ele terá que explicar por que a guardiã do seu império não pode cuidar da própria família. Isso seria um escândalo pior do que o do pastel. Clara, agora vestida em um tailleur elegante, foi diretamente para o quarto de Arturo. Ele estava deitado, assistindo a um noticiário financeiro com o rosto cinzento. "Pai, eu preciso de um favor", ela começou, abandonando a formalidade que ele exigia. Arturo a olhou, irritado com a interrupção. "Não me chame de pai, e eu não faço favores, eu faço negócios." Clara ignorou o corte. Ela explicou a situação de tia Lúcia, a cirurgia urgente, o risco de morte. "E o Almeida disse que eu não posso usar o meu dinheiro, porque ainda não é meu. Mas eu sou a guardiã, e eu tenho uma ideia." Ela expôs o plano de usar a fundação como cobertura. Arturo a ouviu em silêncio, seus olhos fixos no teto. "Você está me pedindo para arriscar a blindagem fiscal por causa de uma velha que eu mal conheço?" "Não. Eu estou pedindo para o senhor provar que a sua fundação serve para alguma coisa, além de proteger o seu dinheiro. Se o senhor quer que eu lute pelos seus bens, o senhor precisa me dar uma razão para lutar. Minha razão é a minha tia. Se ela morrer, eu largo tudo e volto para Pirajuba. E aí sim, Rodolfo vai ter o que quer." Arturo fechou os olhos. Ele sentiu o peso da chantagem moral. Ele havia ensinado a ela a arte da negociação, e agora ela estava usando contra ele. "Almeida, entre!" gritou Arturo sem abrir os olhos. O advogado entrou hesitante. "Prepare a papelada, o fundo de emergência, rápido, e providencie o melhor hospital da cidade para a Dona Lúcia. Pague o que for preciso e diga a Clara para não achar que isso é um precedente. É um investimento. Um investimento na lealdade dela." Clara sentiu um alívio avassalador. Ela havia usado o poder dele para salvar a sua família. Ela havia vencido Arturo sem destruí-lo. A chegada de tia Lúcia à mansão Montenegro foi um evento que quebrou a rigidez do lugar. A velha senhora, frágil, mas com um espírito forte, olhava para os lustres e os mármores com uma mistura de espanto e pena. Clara a instalou no melhor hospital, garantindo que a cirurgia fosse marcada imediatamente. Arturo, apesar da proibição do médico, insistiu em ver tia Lúcia antes que ela fosse para o hospital. Ele entrou no quarto de hóspedes, onde a tia de Clara estava sentada em uma poltrona, envolta em um roupão de seda. "Dona Lúcia", disse ele com a voz mais suave do que Clara jamais ouvira. "Senhor Montenegro", respondeu a tia sem se levantar. "Obrigado por ter cuidado de minha filha. Eu sei que falhei em minha responsabilidade." Tia Lúcia o olhou nos olhos. "O senhor falhou com Sofia e falhou com Clara. Mas não se engane, não foi por falta de dinheiro, foi por falta de coração. O dinheiro pode pagar os melhores médicos, mas não compra o tempo que o senhor perdeu." Arturo se encolheu. Ele estava acostumado a ser temido, não a ser julgado por uma senhora simples. "Eu estou tentando consertar", ele murmurou. "Conserte com a verdade, então", disse tia Lúcia. "Clara aceitou lutar por seu legado porque o senhor prometeu contar a história de Sofia. Cumpra sua palavra. É a única coisa que vale mais do que todo esse mármore aqui." Arturo deixou o quarto, sentindo-se mais pequeno e doente do que nunca. A simplicidade moral daquelas mulheres era um peso que ele não podia calcular. A cirurgia de tia Lúcia foi um sucesso. Enquanto ela se recuperava, a imprensa, atiçada por Rodolfo, não dava trégua. O artigo do Herdeira do Pastel havia ganhado força. Clara decidiu colocar seu plano em prática. Ela organizou uma visita à pequena escola financiada pela Fundação Montenegro, no subúrbio. Ela se vestiu de forma simples, mas elegante, e foi com Almeida e uma equipe de fotógrafos. Chegando lá, ela não apenas posou para fotos, mas passou horas conversando com os professores e as crianças. Ela se sentiu em casa, longe do silêncio da mansão. Quando as fotos foram publicadas, a narrativa mudou.
O jornal não podia mais dizer que ela era uma atriz contratada. Ela parecia genuína, conectada à base. A manchete do dia seguinte, em resposta a Rodolfo, era: Clara Montenegro, a herdeira que não esqueceu suas raízes. Rodolfo ficou furioso. Ele tentou ligar para os diretores da fundação, questionando o uso dos fundos para a tia Lúcia e a exposição desnecessária da imagem da família. Mas Clara estava um passo à frente. Ela havia aprendido a armar a própria arapuca. Ela convocou uma reunião de emergência com o conselho da fundação. Ela não tinha poder de voto, mas tinha o poder da presença. Eu sei que alguns de vocês estão questionando minhas ações recentes. Ela começou, olhando diretamente para os aliados de Rodolfo. Mas a Fundação Montenegro só pode proteger o legado do meu pai se for vista como ética. O investimento na saúde da minha tia e a publicidade positiva na escola são custos de imagem que blindam o patrimônio contra ataques legais. Ela então jogou a bomba, algo que havia aprendido com Arturo. E para provar minha seriedade, ela continuou, eu proponho que a Fundação inicie uma auditoria completa nas contas de todos os diretores executivos que, por acaso, têm ligações de parentesco com o Sr. Montenegro. Eu quero garantir que não haja conflito de interesses. Isso vai proteger a Fundação de acusações futuras. O silêncio foi ainda mais pesado do que o da mansão. Rodolfo, que estava na teleconferência, ficou branco. Ele sabia que suas pequenas fraudes seriam descobertas. Clara havia aprendido a malícia. Arturo, quando soube da manobra, estava no limite de suas forças. Ele estava acamado, mas lúcido. Ela está usando minhas próprias táticas contra eles. Ele disse a Almeida, com um fio de voz. Ela é um tubarão. Um tubarão com um coração de operária, mas ainda um tubarão. Ela não só se defendeu, Sr. Montenegro, ela atacou e ela calou o Rodolfo, disse Almeida, admirado. Excelente. Agora ela merece o próximo pedaço da história, disse Arturo, fechando os olhos. Ele estava se preparando para a revelação mais dolorosa de todas. A noite caiu. E Clara foi ao quarto de Arturo. Ele estava mais fraco do que nunca. O médico havia dito que o tempo estava se esgotando rapidamente. Sente-se, Clara, ele disse, mal conseguindo mover a cabeça. Você me venceu hoje e venceu Rodolfo. Você está pronta para o meu mundo. Eu não estou pronta, pai, ela disse, usando a palavra pela primeira vez sem ironia, sentindo pena dele. Eu estou apenas lutando para não ser engolida. A luta é tudo o que há. Agora, a história final de Sofia. A parte que eu realmente não queria que você soubesse. Clara se sentou na beira da cama esperando. Quando eu soube que ela estava em Pirajuba e grávida, eu tive um momento de fraqueza. Eu pensei em ir lá. Eu pensei em dar o meu nome a você. Por um dia. Eu até reservei o jatinho. O que o impediu? Arturo tossiu e as lágrimas vieram aos seus olhos, as primeiras que Clara via. O medo de que ela quisesse mais do que eu podia dar. Eu tinha medo de que ela fosse boa demais. Eu não queria que a bondade dela arruinasse a minha frieza. Então eu liguei para ela. O senhor ligou para minha mãe? Sim, eu liguei do celular de um segurança para não ser rastreado. Eu disse a ela que eu sabia que ela estava grávida e que ela não precisava de mim. Eu disse que eu não era um homem de família. E ela me respondeu com uma coisa que me assombrou por 25 anos. Arturo fez uma pausa longa, lutando contra a respiração. Ela disse, eu sei quem você é, e eu não quero que meu filho seja criado por um homem que só pensa em dinheiro. Eu vou te proteger de nós. Eu vou sumir. Você não precisa se preocupar. Clara sentiu o impacto daquelas palavras. Sua mãe não tinha sido a vítima inocente. Ela havia feito uma escolha consciente para proteger a filha da influência tóxica de Arturo. Sofia havia rejeitado o império. Ela me rejeitou, sussurrou Arturo, a voz cheia de ressentimento e dor.
E ela me deixou com o único vazio que eu não pude preencher com dinheiro. Ela me venceu. E agora você está aqui, me obrigando a aceitar a derrota. Clara pegou a mão enrugada dele. Minha mãe te deu a liberdade que o Senhor pediu, pai. E ela me deu a vida que ela escolheu. Agora eu estou aqui, por escolha dela e por obrigação legal. Mas entenda uma coisa, eu não sou sua cópia, eu sou a filha de Sofia. E eu vou usar o seu dinheiro para fazer o bem. É assim que eu vou honrar a memória dela. Arturo Montenegro olhou para a filha. Ela era a única pessoa que o havia desafiado, confrontado e, de alguma forma, salvado. Tudo ao mesmo tempo. Ele fechou a mão em torno da dela. Você tem o meu nome, Clara. Agora vá e use-o. Está na hora de você tomar posse de tudo. Eu não tenho mais tempo. Naquela noite, Arturo Montenegro, o homem que havia construído um império sobre o mármore frio do egoísmo, assinou os documentos finais, transferindo a supervisão total do seu legado para Clara. Ele fez isso com a certeza de que, embora tivesse perdido o controle de sua vida, havia garantido a sobrevivência do seu nome. O jogo estava prestes a terminar para o rei, mas a rainha, a garota do pastel, estava apenas começando a jogar. O império agora era dela para proteger, e os abutres estavam famintos. O próximo passo seria a morte de Arturo e a leitura do testamento, o momento em que a guerra de verdade iria explodir. E Clara, com a verdade da mãe no coração e a malícia do pai na mente, estaria pronta. Arturo Montenegro não demorou muito depois de assinar os papéis. O fim não veio com um grito dramático ou um ataque fulminante no meio de uma reunião de diretoria. Veio sorrateiro, na calada da noite, enquanto o velho dormia no silêncio opressor daquela mansão. Ele apenas parou de respirar. Clara estava no quarto ao lado, ainda acordada, olhando para o teto de gesso trabalhado, tentando processar as últimas palavras de seu pai. Eu vou te proteger de nós. Eu vou sumir. A escolha de Sofia. Quando a governanta austera, Dona Hildete, bateu à porta de Clara antes do amanhecer, o rosto dela era uma máscara de profissionalismo, mas os olhos estavam vermelhos. Senhorita Montenegro, o senhor Arturo faleceu. Clara não sentiu tristeza. Sentiu um peso, como se o mármore da mansão tivesse caído sobre seus ombros. Ela se levantou, vestiu o primeiro roupão que encontrou e foi até o quarto do pai. Arturo Montenegro parecia pequeno na cama gigante. O fogo nos olhos azuis havia se apagado. Ele era apenas um corpo velho. O Dr. Almeida chegou em menos de 1 hora, parecendo que havia dormido de terno. Ele estava pálido, mas agia com a precisão de um cirurgião. O jogo acabou, Clara, ele sussurrou, enquanto a equipe médica confirmava o óbito e a funerária de luxo era acionada. Agora, a guerra começa. Clara assentiu. Ela não precisava de luto. Ela precisava de estratégia. Almeida, o que fazemos primeiro? Blindagem. A notícia vai vazar em minutos. Os parentes vão descer como abutres. Precisamos proteger os ativos e, principalmente, os documentos pessoais dele. Rodolfo não pode ter acesso a nada. Clara, a garota que até semanas atrás só se preocupava com o estoque de pão de queijo da lanchonete, agiu como uma general. Feche o escritório principal, mude as senhas de todos os cofres e contas pessoais. Use a autoridade que ele me deu ontem à noite. Eu sou a guardiã legal da fundação e a responsável pela transição do patrimônio. Ninguém entra ou sai daqui sem a minha autorização, especialmente Rodolfo. O Dr. Almeida sorriu, um sorriso de alívio. O Sr. Montenegro a treinou bem, Clara. Não, Almeida. Minha mãe me ensinou a desconfiar de quem usa terno. Meu pai me ensinou a desconfiar de quem usa o próprio sobrenome. O funeral de Arturo Montenegro foi um espetáculo de ostentação e hipocrisia. A imprensa cobriu cada detalhe, desde o caixão de mogno importado até o número de limusines. Os abutres vieram em bandos.
Parentes distantes que Arturo mal conhecia choravam lágrimas secas, avaliando o valor das joias da governanta e tentando calcular quanto de dinheiro cairia em seus colos. E ali estava Rodolfo, impecável, falso e exalando uma fúria contida. Ele se aproximou de Clara no cemitério, forçando um abraço que ela evitou com um movimento sutil, mas firme. "Que pena, Clara", disse Rodolfo com a voz melosa. "O velho se foi antes de te ensinar a verdadeira elegância. Mas não se preocupe, eu posso te orientar. Afinal, eu sou família de verdade." Clara o encarou vestida de preto, parecendo uma estátua de luto. "Obrigada pela preocupação, Rodolfo. Mas o Dr. Almeida está me orientando sobre todos os assuntos, inclusive sobre a auditoria que eu iniciei nas contas dos diretores com laços familiares. Parece que o processo está avançando rapidamente. O senhor deveria se concentrar nisso, em vez de se preocupar com meu guarda-roupa." Rodolfo recuou como se tivesse levado um choque elétrico. O pânico cruzou seu rosto. A ameaça era clara. Se ele tentasse atacá-la publicamente, ela o destruiria financeiramente. A leitura do testamento foi marcada para uma semana após o funeral. Era o evento que todos esperavam. O palco onde a fortuna seria distribuída, ou, como Clara sabia, onde a guerra seria oficialmente declarada. A sala de reuniões da mansão estava lotada. 8 parentes diretos, todos com advogados a reboque. O cheiro de café forte e ambição era quase palpável. O Dr. Almeida, no centro da mesa, com a pasta preta de couro, parecia um juiz pronto para proferir a sentença. Clara estava sentada na cabeceira, ao lado do advogado, mantendo a postura que havia aprendido com as lições de etiqueta. Ela não era mais a garota da lanchonete. Ela era a guardiã. Almeida começou a ler, a voz monótona transformando milhões em frases legais. O senhor Arturo Montenegro, em seu testamento final, datado de 2 dias antes do falecimento, determinou que a maior parte de seus ativos líquidos e participações empresariais sejam irrevocavelmente transferidas para a Fundação Montenegro, garantindo sua perpetuidade e blindagem fiscal. Os parentes suspiraram, já sabendo que o grosso da fortuna estava fora de alcance. Almeida continuou distribuindo migalhas, pequenas quantias para os primos e tios distantes, o suficiente para uma viagem de primeira classe, mas nada que mudasse suas vidas. Rodolfo recebeu o equivalente a um carro esportivo de luxo, um insulto disfarçado de presente. Quando chegou à parte de Clara, o silêncio era total. Para a sua única filha de sangue, Clara Montenegro, e o senhor Montenegro legou uma quantia pessoal de 50 milhões de reais, a ser utilizada a seu critério, e a propriedade da casa de veraneio em Angra dos Reis, como reconhecimento de sua posição de herdeira. Houve um murmúrio de choque. 50 milhões. Era mais do que a soma de todos os presentes distribuídos aos demais parentes. Era o dinheiro que Arturo havia destinado para a segurança e o conforto de tia Lúcia e para a vida pessoal de Clara, o preço da sua lealdade. Mas o golpe final veio na cláusula de sucessão, e conforme os requisitos da cláusula 3.2, e em virtude da comprovação de parentesco de primeiro grau e da demonstração de capacidade e lealdade, a única pessoa nomeada para a supervisão e controle total da Fundação Montenegro é Clara Montenegro, com plenos poderes para nomear e destituir diretores e gerir os ativos em nome do legado do falecido. Rodolfo não aguentou. Ele bateu as mãos na mesa, fazendo o tinido dos copos ecoar. Isso é uma farsa, uma fraude. O velho estava senil. Essa garota é uma impostora, uma atriz que ele tirou da miséria para roubar o dinheiro de quem realmente merece. O advogado de Rodolfo, um sujeito gordo com um anel de diamante no dedo, levantou-se. Dr. Almeida, contestamos imediatamente a validade deste testamento. A capacidade mental do testador deve ser questionada e a súbita aparição desta herdeira é, no mínimo, suspeita. Almeida, imperturbável, olhou para Clara.
Era o momento dela de responder. Clara se levantou. Ela não gritou. Ela falou com a calma gelada que havia aprendido com Arturo. Senhores, meu pai não estava senil, ele estava doente, mas lúcido. E ele me escolheu porque eu provei que me importo mais com o legado dele do que com o dinheiro. O doutor Almeida tem em mãos os laudos médicos que comprovam a sanidade do Sr. Montenegro no momento da assinatura. E para provar minha legitimidade, eu tenho aqui na minha pasta a confirmação do DNA, que, como todos sabem, é inquestionável. Ela fez uma pausa dramática, olhando para Rodolfo. Quanto à minha capacidade, eu já iniciei um processo de auditoria que eu garanto vai expor qualquer desvio de conduta dentro da fundação. Se o senhor Rodolfo quiser seguir adiante com a contestação, esteja ciente. Eu não vou apenas defender o testamento. Eu vou desmantelar sua vida financeira no processo. O senhor é um diretor da fundação. Eu sou a supervisora e eu não tenho medo de sujar minhas mãos. Rodolfo ficou lívido. Ele sabia que Clara não estava blefando. Seus pequenos esquemas de desvio de verba na fundação seriam expostos e ele perderia muito mais do que a herança. Clara tinha usado a malícia de Arturo e a moralidade de Sofia. Ela não estava lutando pelo dinheiro, estava lutando contra a corrupção. Apesar da ameaça de Clara, a briga legal foi inevitável. Rodolfo e seus advogados abriram um processo, alegando que Clara não tinha a qualificação necessária para gerir um império daquele porte. Eles usaram a narrativa da herdeira do pastel em todos os jornais, tentando ridicularizá-la e minar sua autoridade pública. Clara, no entanto, estava preparada para a batalha midiática. Ela havia usado parte do dinheiro que recebeu, os 50 milhões, para criar um fundo de auxílio para pequenas empresas em Pirajuba, ligando seu nome diretamente ao seu passado humilde, mas de forma positiva. Eu sei o valor do trabalho duro, ela declarou em uma entrevista coletiva, a primeira que concedeu. Eu sei o que é ter que lutar por cada centavo, e é por isso que a Fundação Montenegro, sob minha supervisão, não será mais apenas um escudo fiscal. Será uma ferramenta para o crescimento de quem realmente precisa. Eu sou a herdeira da riqueza, mas sou a filha da simplicidade, e essa é a minha maior qualificação. A opinião pública começou a virar a favor de Clara. Ela era a Cinderela corporativa, a heroína inesperada que estava reformando o império do malvado Arturo. Enquanto a briga legal se arrastava nos tribunais, Clara se aprofundava na gestão da fundação. Ela não se contentou em apenas assinar papéis. Ela exigiu saber de tudo. Ela passava o dia no antigo escritório de Arturo, agora dela, cheirando a charuto velho e poder. Ela lia contratos bilionários, negociava com CEOs e, o mais importante, desvendava as teias de corrupção que Arturo havia ignorado ou permitido. O doutor Almeida estava exausto, mas orgulhoso. Clara, você está fazendo em um mês o que seu pai não fez em 20 anos. Você está limpando a casa. Meu pai me ensinou que o maior risco é o que está dentro do seu próprio muro. E Rodolfo e os outros abutres são uma praga. Eu vou extirpá-los. A primeira grande vitória veio quando a auditoria que ela iniciou revelou provas irrefutáveis de desvio de fundos por parte de Rodolfo. Não era uma quantia gigantesca para o Império Montenegro, mas era o suficiente para acusá-lo de fraude e forçá-lo a renunciar a todos os seus cargos. Rodolfo, derrotado e humilhado, não teve escolha a não ser retirar a contestação ao testamento, sob a ameaça de prisão. Ele foi o primeiro abutre a cair. A vitória legal de Clara foi total. O tribunal confirmou sua posição como guardiã da Fundação Montenegro e herdeira legítima. Com a guerra legal resolvida, Clara pôde se concentrar em seu verdadeiro propósito: redefinir o legado de Arturo. Tia Lúcia, totalmente recuperada, estava morando na mansão, mas ainda estranhava o luxo. Ela era o porto seguro de Clara, o lembrete constante de onde ela veio.
Você está poderosa, minha menina, disse tia Lúcia, enquanto tomava um chá na varanda que dava para o jardim imenso. Mas não deixe que o dinheiro congele seu coração, como congelou o coração de seu pai. Clara sorriu, segurando a xícara de porcelana fina. Não se preocupe, tia. Eu lembro do cheiro de fritura todos os dias. Ela estava usando o dinheiro de Arturo para financiar projetos de impacto real. Ela pegou a fábrica de embalagens que o pai queria explorar e a transformou em um modelo de sustentabilidade, investindo pesado em tecnologia limpa, como havia prometido. Ela garantiu que a comunidade fosse realocada com dignidade e que os funcionários tivessem participação nos lucros. Os diretores, acostumados à velha guarda de Arturo, reclamavam: Senhorita Montenegro, esses custos com responsabilidade social estão diminuindo nossa margem de lucro. A margem de lucro é a minha fundação. E a fundação precisa de ética para sobreviver. Se vocês querem lucros rápidos, procurem outro emprego. Aqui nós jogamos a longo prazo, e a longo prazo a decência paga dividendos. Clara havia se tornado uma força da natureza. Ela usava a armadura da malícia de Arturo, mas a dirigia com a bússola moral de Sofia. Ela era o equilíbrio que o velho Montenegro nunca conseguiu encontrar. Um ano se passou desde a morte de Arturo. Clara, agora com 25 anos, era uma figura reconhecida no cenário nacional. Não como a herdeira do pastel, mas como a jovem empresária que estava revolucionando a filantropia e a gestão corporativa. O Dr. Almeida, que se tornou seu conselheiro mais leal, a observava com admiração. Seu pai ficaria orgulhoso, ele disse um dia, enquanto Clara revisava os planos para um novo hospital filantrópico. Clara fechou a pasta. Não, Almeida, meu pai ficaria furioso. Ele queria que eu protegesse a ordem dele. Eu estou construindo a minha própria ordem. Ela havia cumprido sua missão. O legado de Arturo estava seguro, mas transformado. O dinheiro não estava mais escondido em fundos offshore. Estava trabalhando, gerando impacto. No aniversário de morte de Arturo, Clara fez a única coisa que ele nunca faria. Ela viajou para Pirajuba, não com o jatinho, mas com um carro discreto, e visitou o túmulo de Sofia. Ela levou flores simples do jardim da mansão. Mãe, ela sussurrou tocando a lápide. Eu estou bem. Tia Lúcia está bem. Eu usei o dinheiro dele. Eu usei o poder dele. Mas eu não deixei ele me mudar. Ela havia se tornado a guardiã do império. Mas mais importante, ela havia se tornado a guardiã da memória de sua mãe. Mas como em toda história de poder, a paz nunca dura. Apesar de ter derrotado Rodolfo e calado a maioria dos parentes, Clara sentia uma sombra. O Império Montenegro era vasto e havia buracos profundos que ela ainda não havia explorado. Um dia, revisando documentos antigos do setor imobiliário, Clara encontrou uma pasta selada que o Dr. Almeida jurou nunca ter visto. Estava escondida no fundo de um cofre que só Arturo conhecia. A pasta continha informações sobre a compra de grandes extensões de terra no interior do país, terras que, curiosamente, ficavam muito perto de Pirajuba. Eram compras feitas 25 anos atrás, na época em que Arturo havia conhecido Sofia. Clara sentiu um arrepio. Por que Arturo compraria terras naquela região se ele mal tinha negócios lá? Ela abriu a pasta. Não eram apenas documentos de compra. Eram mapas detalhados, com marcações estranhas. Eram coordenadas geográficas. Clara usou o computador para cruzar as coordenadas com mapas atuais. O local era uma área desabitada, perto de uma reserva ambiental. O que Arturo estaria escondendo ali? Ela ligou para Almeida. Preciso que você me encontre em Pirajuba amanhã. Quero ir a um lugar que meu pai comprou há muito tempo. Clara, o que é isso? São apenas terras. Não, Almeida. Meu pai não comprava apenas terras. Ele comprava segredos. E eu tenho a sensação de que este segredo está ligado à minha mãe. A viagem de volta a Pirajuba não foi mais a de uma garota assustada. Foi a de uma CEO determinada.
Chegando ao local indicado no mapa, a paisagem era árida e silenciosa. Era um sítio abandonado, cercado por mato alto. Clara e Almeida caminharam até o centro da propriedade, onde o mapa indicava um ponto específico. Havia apenas uma fundação de concreto, como se uma pequena casa tivesse sido demolida há muito tempo. Clara sentiu o coração bater forte. Ela se ajoelhou e começou a cavar na terra solta com as mãos. Almeida, constrangido, tentou detê-la. Clara, por favor, deixe os operários fazerem isso. Não, eu preciso ser eu. Depois de alguns minutos, os dedos de Clara tocaram algo duro, de metal. Era uma pequena caixa de ferro, enferrujada, enterrada na fundação. Com a ajuda de Almeida, eles desenterraram a caixa. Estava pesada e lacrada. Clara sentou-se no chão, limpando a terra. O que é isso, Almeida? Não sei, mas se Arturo enterrou, é importante. Clara usou uma pedra para quebrar o cadeado enferrujado. O metal cedeu com um rangido. Lá dentro, não havia ouro, nem mais dinheiro. Havia um único objeto, um pequeno diário de capa de couro, desbotado pelo tempo e pela umidade. O diário era de Sofia. Clara sentiu as lágrimas virem. Era a caligrafia de sua mãe, que ela conhecia dos poucos bilhetes que Sofia havia deixado. Ela abriu o diário na última página, onde a tinta estava mais fresca. Era a entrada de 24 anos atrás, feita logo após a ligação de Arturo, a ligação que a dispensava. Clara começou a ler em voz alta, a voz embargada. O homem de passagem me ligou. Ele disse que eu não precisava dele. Ele disse que me queria longe. Eu disse a ele que não queria o dinheiro dele, mas eu menti sobre uma coisa. Eu não vou sumir de verdade. Eu sei que ele não vai voltar para cá, mas eu vou construir uma vida para o meu bebê aqui, nesta terra. Eu vou trabalhar e vou economizar. E se um dia, quando o meu filho ou filha for adulto, se ele ou ela precisar de ajuda, se o império do pai for a única saída, eu vou deixar uma pista. Eu vou enterrar aqui, nesta terra que ele comprou e abandonou, a única coisa que ele não pode roubar. A verdade. Clara folheou as páginas, tremendo. O diário de Sofia não era apenas um registro. Era um mapa, uma carta de navegação deixada para a filha. E na primeira página, Sofia havia escrito, não um nome, mas uma instrução clara. Clara. Se você está lendo isso, você está no lugar certo. Não confie no testamento. O império dele tem uma falha. Ele não pensou que eu deixaria para você, além do nosso amor, o mapa para a maior fraqueza dele. O dinheiro não é o problema. O segredo está no leste. Clara olhou para o leste, para a direção da reserva ambiental. O que tem no leste, Almeida? Ela perguntou, a voz de volta ao tom de CEO. Almeida, que havia lido o diário por cima do ombro de Clara, estava pálido. Clara, a reserva ambiental. Seu pai lutou por décadas para impedir que aquela terra fosse explorada. Ele gastou milhões em lobby. Todos pensavam que era por causa do meio ambiente, para melhorar a imagem da fundação. E não era? Não. O leste, Clara, é onde os geólogos suspeitam que haja a maior reserva de minério de terras raras do país. Um tesouro que vale 10 vezes mais do que toda a fortuna de Arturo. Se ele tivesse explorado, ele teria sido o homem mais rico do mundo. Mas ele nunca tocou naquilo. Clara apertou o diário no peito. O segredo, o verdadeiro império de Arturo. Por que ele escondeu isso? Por que ele não explorou? Almeida respirou fundo. Porque a exploração do minério teria destruído a reserva. E, mais importante, teria desestabilizado o mercado global. Arturo não queria apenas dinheiro. Ele queria controle absoluto. Ele manteve o segredo enterrado para que ninguém mais pudesse ter esse poder. Clara entendeu. O verdadeiro legado de Arturo não era o dinheiro da fundação. Era o poder latente daquele minério. O segredo que ele manteve para si, garantindo que ninguém o superasse. E agora, Sofia havia lhe dado o mapa para esse poder. O que faremos, Clara? Perguntou Almeida.
Clara se levantou, a terra manchando seu taier caro. Ela olhou para a vasta, silenciosa e intocada reserva ambiental. Nós faremos o que Arturo temia e o que Sofia esperava. Nós vamos usar o poder, mas nós vamos usá-lo com a decência que ele nunca teve. Vamos investigar o que está no leste. E vamos decidir se a ambição de Arturo ou o amor de Sofia vai vencer essa batalha final. O jogo havia mudado de novo. Clara não estava mais lutando apenas para proteger um testamento. Ela estava prestes a decidir o destino de uma fortuna que poderia mudar o mundo e que estava escondida bem debaixo do nariz de todos. O diário de sua mãe era a chave para o segredo final de Arturo Montenegro. E a próxima parte da história seria sobre como ela usaria esse poder. Aquele diário, minha gente, era mais do que papel velho. Era a voz de Sofia, falando através dos anos. E era o último segredo, o mais pesado, que Arturo Montenegro havia levado para o túmulo. Clara olhou para o leste, para a vastidão verde e intocada da reserva ambiental. Ela tinha na mão o mapa para a maior fortuna do planeta. Um tesouro que faria a riqueza de Arturo parecer troco. O doutor Almeida, ao lado dela, estava pálido. Clara, ele sussurrou, isso é uma loucura. Se confirmarmos essa reserva de terras raras, o preço de mercado da empresa Montenegro vai explodir. Podemos comprar países. Seu pai sabia o que estava fazendo, enterrando isso. Clara fechou o diário, sentindo a aspereza do couro sob seus dedos. Sim, Almeida. Ele sabia. Ele não queria que ninguém tivesse esse poder, nem mesmo ele. Ele queria que o controle fosse dele, mesmo que fosse um controle inativo. Ele estava disposto a sacrificar 10 vezes a sua fortuna apenas para garantir que ninguém mais pudesse competir. E o que faremos? Perguntou o advogado, a ganância lutando contra o medo nos seus olhos. Podemos explorar em segredo. Com o dinheiro que o Sr. Montenegro deixou, podemos mover montanhas, remover o minério, sem que a reserva seja totalmente destruída. Clara se levantou, limpando a terra do taier. Ela olhou para a fundação de concreto onde sua mãe havia enterrado o diário, o ponto exato onde Sofia havia lhe deixado a verdade. Sofia me deu a chave para o poder dele, mas ela me deu aqui, neste lugar abandonado, onde a única coisa que cresce é o mato. Ela me deu o poder, mas me fez vir até aqui para entender o preço dele. Ela pensou nas lições de Arturo. A malícia é a armadura do rico. E pensou nas palavras de Sofia. Eu não quero que meu filho seja criado por um homem que só pensa em dinheiro. A decisão não era sobre quanto dinheiro ela teria, era sobre quem ela seria. Almeida, vamos fazer exatamente o oposto do que Arturo faria. E vamos usar a estrutura da fundação para blindar isso de forma permanente. O plano de Clara era ousado, arriscado e, para o mundo corporativo, completamente insano. Ela ordenou que o doutor Almeida iniciasse imediatamente o processo de transferência de propriedade da reserva ambiental do nome do Grupo Montenegro para o nome da Fundação Montenegro. Ela fez questão de que a cláusula de doação incluísse um veto permanente e irrevogável à exploração de qualquer recurso mineral ou vegetal na área. Mas, Clara, isso é uma fortuna que você está jogando fora, protestou Almeida. Não estou jogando fora. Estou investindo na minha paz de espírito. E, mais importante, estou garantindo que o legado de Arturo não seja construído sobre a destruição. Ele me ensinou sobre ativos e passivos. A decência é um ativo que ele nunca soube valorizar. Eu vou valorizar. O anúncio de Clara foi um terremoto. Ela convocou uma coletiva de imprensa na própria reserva ambiental, no mesmo local onde havia desenterrado o diário. A mídia veio em peso, esperando o anúncio de um novo projeto de exploração. Clara, vestida com a autoridade que o império lhe concedia, mas com a simplicidade que o coração lhe exigia, estava no centro do mato, com o verde da reserva como pano de fundo.
Senhores e senhoras, ela começou, sua voz ecoando no silêncio da natureza. Meu pai, Arturo Montenegro, deixou um império construído sobre a ambição e o controle. Ele me treinou para lutar e eu usei essas lições para proteger seu legado contra aqueles que queriam destruí-lo por ganância. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para as câmeras. Mas hoje eu não estou aqui para falar sobre o dinheiro que herdamos. Estou aqui para falar sobre o dinheiro que estamos recusando. Clara revelou a existência da vasta reserva de minério de terras raras, detalhando o potencial de lucro e o impacto ambiental da exploração. O choque na plateia era palpável. O Sr. Montenegro escondeu este segredo para manter o controle do mercado. Mas eu não sou meu pai. Eu sou a filha dele, mas eu sou principalmente a filha de Sofia Ribeiro. Ela olhou para o Dr. Almeida, que estava segurando o diário em suas mãos. Em honra à memória de minha mãe, que me ensinou o valor da vida simples, e em reconhecimento à responsabilidade que a Fundação Montenegro deve ter com o futuro, eu anuncio que esta terra, que contém uma riqueza incalculável, está sendo permanentemente e legalmente blindada contra qualquer exploração. A Fundação Montenegro está destinando o maior fundo de proteção ambiental da história do país para transformar esta área na Reserva Ecológica Sofia Ribeiro. O segredo que meu pai enterrou permanecerá enterrado. O poder da ambição dele será neutralizado pela decência de minha mãe. A imprensa enlouqueceu. Era a manchete do século. A herdeira que rejeitava 10 vezes sua fortuna para salvar o planeta, honrando uma mãe humilde. O nome Montenegro, que antes era sinônimo de frieza e poder, agora estava ligado à filantropia e à ética. A vida de Clara se estabilizou. A Fundação Montenegro, sob sua liderança, se tornou um modelo de responsabilidade social. Os diretores que não se adaptaram à nova visão ética foram demitidos e substituídos por profissionais que compartilhavam a visão de Clara. Rodolfo, sem o apoio da família e com a ameaça de fraude pairando sobre ele, desapareceu do cenário. Os abutres voltaram para seus cantos, sabendo que a nova guardiã era inatacável e incontrolável. Clara morava na mansão, mas o silêncio de mármore havia sido quebrado. Tia Lúcia, que se recusava a viver no palácio, morava agora em uma casa confortável, comprada por Clara na capital, e passava os dias fazendo suas costuras, visitando a sobrinha e garantindo que ela não perdesse a simplicidade. Você tem o dinheiro, minha filha, mas não deixou ele te ter, disse tia Lúcia um dia, tomando café com Clara na imensa sala de desjejum. Eu aprendi que meu pai só queria controle e que minha mãe me deu a única coisa que ele não podia controlar, a minha escolha, respondeu Clara. O doutor Almeida, agora seu CEO de confiança, era o único que entendia a complexidade de Clara. Ele era o elo entre o mundo frio de Arturo e o mundo ético que Clara estava construindo. Você se tornou a Montenegro que seu pai precisava, mas que ele nunca soube como criar, disse Almeida. Clara sorriu. Ela havia absorvido a inteligência e a garra do pai. Ela sabia negociar, sabia intimidar e sabia usar a lei para seus próprios fins. Mas ela usava tudo isso para construir e não para destruir. Ela era a síntese perfeita, a força do império, guiada pela luz de Pirajuba. Clara Montenegro, a garota do pastel que se tornou a guardiã de um império, olhava para o futuro. Ela não tinha mais medo do dinheiro. Ela o dominava. Ela havia encontrado o equilíbrio, honrando a memória da mãe que a protegeu da ambição do pai, e usando o poder do pai para honrar a memória da mãe. A história de Arturo Montenegro, o milionário que só encontrou a redenção através da filha que ele tentou esquecer, havia terminado. Mas a história de Clara Montenegro, a herdeira que reescreveu o que significa ser rico, estava apenas começando, e ela tinha a certeza de que sua mãe, Sofia, estaria orgulhosa. E, em algum lugar,
Até mesmo o velho Arturo estaria sorrindo, vendo que seu legado, embora transformado, era indestrutível. Se essa história te fez sentir raiva, justiça ou arrepio, então ela cumpriu o propósito. Mas agora é com você. Porque existem milhares de Claras sendo subestimadas todos os dias. E histórias como essa só continuam existindo se você fizer uma coisa simples. Inscreva-se no canal agora, curta esse vídeo e escreva nos comentários: ela venceu. Isso não é só apoio, é um aviso para quem acha que poder vem do dinheiro e não da coragem.